Eu sou Ana Raquel Otaviano, assessora técnica do COSEMES, e hoje a gente está aqui para mais um episódio aí do nosso podcast temático com o tema da saúde da população negra. E hoje a gente recebe aqui com muita honra a Ana Cássia Copley Ferreira, analista técnica de políticas sociais do Ministério da Saúde. A Ana Cássia está lotada na CEIMP, que é o Serviço de Articulação Interfederativa e participativa, e ela está lotada aqui na sede no estado do Rio de Janeiro. Ana Cássia, muito obrigada por nos conceder aí um tempinho para essa conversa hoje, e eu te pediria que você se apresentasse para as pessoas que estão aí acompanhando o nosso podcast. Pelo convite, por estar aqui hoje no podcast do COSEMES, que eu acho que já é um sucesso, que está aqui com essa proposta de divulgar mais os assuntos da política de saúde, do nosso SUS, para gestores, para técnicos, para outros interessados. Então, fico muito feliz de poder estar aqui com você hoje, compartilhando um pouquinho sobre essa temática também que muito toca o nosso trabalho. E queria complementar um pouquinho minha apresentação, né? Sou servidora do Ministério, como você já comentou. Eu também sou assistente social de formação, sanitarista, e trago aí nesses mais de 15 anos que eu tenho de trajetória, pelo menos 12 no Ministério da Saúde, já completei esse ano, 12 anos, então já tenho uma estrada aí percorrida, trabalhando com as temáticas, sobretudo de planejamento, instrumentos de planejamento, planos de saúde, programações, relatórios. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje falando de um tópico especificamente, mas que de uma forma contribui para qualificar todo o planejamento municipal, né? Sim. Ana Cássia, a gente vem trazendo aí o tema da saúde da população negra, e aí assim, a política de saúde pública deste país é uma política tripartite, que envolve a União, os estados e os municípios, a União aí nesse papel de grande formulador a partir da realidade sanitária de todo um país, a partir das demandas que chegam e daquilo que vai se configurando, e que faz com que a União formule, enfim, e dê essa configuração maior a políticas. O Estado, que tem aí cada um no seu território a função de estimular e fazer com que a política aconteça, criar instrumentos ali de estímulo e de viabilização da implementação, e os municípios, que na verdade são os grandes executores da política pública de saúde no Brasil, né? O município quem efetiva a ação de oferta em saúde para os cidadãos. E no caso da Política Nacional de Saúde da População Negra, o Ministério traz aí uma portaria no ano de 2009, já tem bastante tempo, e essa portaria ainda tem baixa implementação. Nesse sentido, eu te pediria que você comentasse, até do ponto de vista de um Ministério da Saúde, o que precisamos aí para os avanços em torno dessa política. Eu acho, Ana Raquel, que você toca em pontos importantíssimos, até para introduzir essa política mais no cotidiano dos municípios. Ela não é uma política nova, já é uma política que está aí com bastante tempo na estrada, e ao mesmo tempo a gente se depara com uma política tripartite, como as outras políticas do SUS, que tem função nas 3 esferas de governo, mas como você mesmo comentou, com uma baixíssima implementação no nosso país. Então a gente se pergunta o que se perdeu ao longo desse processo, o que a gente precisa fazer para fomentar a implementação efetivamente dessa política. Eu acho que do ponto de vista federal, do Ministério da Saúde, o primeiro passo é o que a gente já tem, que é a política aprovada.
Esse é um ganho que nós temos muito importante, é um marco, né, que o país tem de fortalecimento dessa política, mas como você mesmo comentou, com uma implementação muito baixa, né, do ponto de vista dos municípios, mas eu diria que não só, eu acho que a gente tem falado nos últimos anos pouco dessa política, então é uma política que tem sido reavivada nos últimos anos, mas que, por exemplo, eu te disse que eu estou há mais de 10 anos no Ministério da Saúde, e simplesmente esse não era um tema que estava na nossa pauta do cotidiano de trabalho. Eu, particularmente, fui envolvida nessas discussões muito recentemente. A gente discute qualificação dos instrumentos, do planejamento dos municípios, de elaborações de análise situacional, e essa é uma temática que eu te digo com toda firmeza que a gente não trabalhava tanto nesses últimos anos. Então, acredito que um grande desafio que a gente tem, e que eu acho que isso já vem melhorando nesses últimos anos, né, é primeiro trazer esse tema como uma prioridade de governo. A gente não implementa políticas sem ter prioridades estabelecidas, né? Então, esse é um primeiro elemento que eu acho que o governo federal avança nesse sentido. Outra questão importante é a integração com outras áreas. Então, nós hoje temos uma articulação muito maior com o Ministério da Igualdade Racial, da Educação, a Secretaria de Participação Social, todos esses outros atores que vão trabalhar com essa política que é transversal, eles também estão mobilizados. Então, eu acho que isso tudo ajuda a que essa política ganhe também um peso político importante nas pautas técnicas, e aí eu falo do âmbito federal, que é o que eu trabalho, mas eu acredito que isso reverbera muito para os estados e para os municípios. Não é à toa que isso está sendo fomentado localmente, por vocês, do COSEMES, pela Secretaria Estadual. Então, eu entendo muito que esse movimento tripartite, ele vem um puxando o outro, né? Um fortalecendo o outro. Então, eu acho que isso é fundamental. Agora, um desafio bem concreto que eu também queria destacar é o seguinte: a gente precisa fazer com que essa pauta ela ultrapasse, ela transborde a temática das pessoas que já estão envolvidas com ela. Então, nós temos aqui no governo federal vários setores, assessorias que estão discutindo a política da saúde da população negra, universidades que, na minha opinião, estão muito até avançadas do que a gente na gestão estava avançado. Então, a gente tem vários movimentos sociais e de pessoas engajadas com a pauta, isso é ótimo, mas a gente precisa convencer quem não está convencido ainda, e a gente precisa fazer com que os outros trabalhadores do SUS, assim como eu me vi também nesse processo, se veja implicado com a pauta, né, Ana Raquel? Acho que cada um tem que olhar para o seu processo de trabalho e ver de que forma aquilo impacta. Assim como eu fiz ajustes na minha rotina, outras pessoas também podem fazer. Então, eu acho que não precisa ser só militante para entrar na pauta. Acho que todo profissional do SUS de saúde tem condições de também se apropriar e promover essa mudança que a gente sabe muito bem, né, Ana Raquel? É uma mudança institucional e cultural. A gente está falando de uma mudança que ela, obviamente, envolve outras interfaces, outras dimensões, mas a mudança institucional e cultural, ela é aquilo que vai fazer a gente seguir com essa pauta para os demais governos. Esse governo, os próximos que vão vir. Então, sempre quando eu olho do ponto de vista de um servidor público, né, de um profissional que vai estar aqui em qualquer situação, é isso. A gente tem que olhar e ver aquela política que vai ficar para a população no longo prazo, né? Excelente, é isso mesmo, né? Porque você está falando, eu fico pensando assim, a gente às vezes tem o costume de falar de nós para nós mesmos, né? E a gente, no caso da política de saúde da população negra, por exemplo, a gente precisa expandir, né? E eu acho que para os técnicos nos municípios, para quem o podcast, inclusive, é exatamente essa a intenção, né? De divulgar, de ampliar a visão das pessoas, enfim, enxergarem a política. E até nesse sentido, já aí emendando aí a próxima pergunta, porque nós tivemos uma mostra que eu sempre menciono, e eu acho que essa mostra teve uma função assim
primordial no caso do Rio de Janeiro, de agregar os atores e de dar um gás para a pauta, enfim, expandir, mobilizar, e as pessoas, acho que isso aconteceu em junho, mas é um processo que frutificou muito, muito, né? Tanto é que a gente está aqui. E nesse sentido, assim, a mostra produziu vários caminhos, né? Como você disse, esses caminhos tripartites que envolveram essas articulações entre Ministério, Estado, Secretaria de Saúde do Estado, COSEMES, no caso do Rio de Janeiro, a gente foi aí agregando, articulando e passando a produzir ações. E essas ações reverberaram no impacto nos planos municipais de saúde. Até para quem não está, para os externos, eu tento aqui dar no podcast uma conotação que seja técnica, mas que também seja acessível. E assim, todo município elabora planos municipais de saúde. As esferas elaboram seus planos, o Estado e os municípios. Os planos municipais de saúde são instrumentos de planejamento que vão nortear aquilo que vai ser pensado e executado em cada localidade, ali no território e na prática. E com esse movimento recente em torno da Política Nacional de Saúde da População Negra, o Estado do Rio de Janeiro, que quase não mencionava a política em seus planos municipais, ou seja, não planejava implementações, agora teve um crescimento aí gigantesco, assim, uma coisa muito bacana. E você, como técnica do Ministério, produziu, né, como uma profissional do planejamento, produziu os levantamentos em torno disso. E eu te pediria para comentar um pouco como que foi como que isso está acontecendo. Pois é, Ana Raquel. Nossa, eu acho que muitos municípios que vão assistir esse podcast já me conhecem dos treinamentos, das lives, das discussões que a gente faz, voltadas todas para os instrumentos de planejamento. E eu, como uma amante da temática, já estava ansiosíssima para ver esse conteúdo dos planos de saúde, né? Na verdade, ainda estou ansiosa porque o DigiSUS, acho que é importante comentar, ele ainda não recebeu a íntegra dos planos de saúde. Os municípios, legalmente, eles têm até o final desse ano para elaborar os seus planos de saúde, então fique calmo que a gente ainda está no prazo, né? Eu não estou cobrando todos ainda, mas é importante que os municípios estejam já nesse processo de construção e finalização. É o que a gente pretende para que seja aí até o final do ano concluído esse processo. E aí, nesse levantamento, foi um levantamento feito a partir da percepção de técnicos municipais que trabalham com planejamento, de gestores também dos municípios do Rio de Janeiro e conselheiros de saúde. Então, nós tivemos resposta de todos os 92 municípios. Isso, para mim, também foi uma grande vitória, porque a gente sabe que os municípios sempre estão sendo demandados para responder várias coisas, várias informações, mas eu também fui lá com muito cuidado. Gente, por favor, essa informação para a gente é super importante. Então, todo mundo aí contribuiu. Eu fiquei super feliz de ter essa resposta maciça dos municípios. E a saúde da população negra não foi o único tema que a gente perguntou, tá? A gente levantou várias outras questões que, quem sabe, em outros podcasts eu posso até vir aqui para a gente conversar também. Já estou aqui me convidando. Mas essa temática da saúde da população negra, justamente pelo movimento que você falou, da mostra e tal, eu estava muito ansiosa para ver o que os municípios estavam falando sobre isso. E realmente foi surpreendente. Nós tínhamos feito um levantamento anterior em cima dos planos municipais vigentes, que são de 2022 a 2025. Como a Ana Raquel comentou, os planos de saúde são os instrumentos centrais do planejamento municipal. O município não executa aquilo que não estiver previsto no plano. Isso é a regra que está estabelecida, né? Outra questão se eu não tenho previsão no plano, eu posso até ter um recurso
mas eu não vou poder implementar, porque tem que estar vinculado ao plano de saúde. Então, acho que é importante a gente frisar isso. Outra questão importante também, da gente estar tão interessado assim nos planos, é porque é através dos planos de saúde que a gente vai ter qualquer política implementada. Então, aquela política bonita que sai lá de Brasília, né, que nesse caso da saúde da população negra já está aí há bastante tempo aprovada, a forma como ela se introduz no dia a dia do município é através do plano de saúde. Então, não adianta o município prever diretrizes maravilhosas se ele não definir metas claras para a saúde da população negra e para outras temáticas, né? Mas assim, no nosso foco agora aqui é esse. Então, no levantamento anterior, como a Ana Raquel mencionou, era baixíssima a menção à temática da saúde da população negra. Era pelo menos uns 10% dos municípios do Rio de Janeiro que efetivamente apresentavam alguma meta, sendo que essas metas, em vários casos, eram aquela meta que nós temos na pactuação bipartite, que é em referência à qualificação do indicador raça-cor da população negra. E nesse levantamento que nós fizemos agora recentemente, embora ainda a gente não consiga ver a qualidade desse material, a gente já tem pelo menos 50% dos municípios dizendo que estão contemplando a saúde da população negra e quilombola também nos seus planos municipais. Então, quilombola é um percentual um pouco menor, mas ele também já está bem maior do que os planos anteriores. Então, assim, nos deixa muito animados, porque a gente vê que todo o nosso trabalho de cooperação feito entre o Ministério, o COSEMES, a Fiocruz, a Secretaria Estadual e os demais parceiros, ele já vem causando impacto nos planos municipais e, consequentemente, nós teremos aí mudanças para o atendimento da população negra, né, negra e parda. Então, assim, é super importante que isso esteja acontecendo hoje nos municípios. Mas aí, o que eu gostaria de frisar, a gente, primeiro, não temos ainda o DigiSUS habilitado para receber os planos, então a gente ainda vai ter que aguardar um pouquinho para poder ver esses planos de saúde na íntegra, né, e nós podemos nos debruçar sobre a qualidade, mas eu queria fazer aqui dois comentários que eu acho que são importantes. Primeiro, o município que ainda não fez o seu plano ou está em processo de discussão, sempre é o momento da gente melhorar e qualificar. Então, nós estamos aqui hoje, eu, Ana Raquel e outros colegas também que estão apoiando essa pauta, a gente está aqui para justamente orientar aqueles municípios que ainda não fizeram seus planos. Vamos nos juntar. Se você está com dúvida, Ana Cássia, eu quero implementar um ambulatório voltado para a doença falciforme, ou então não é nem isso, você quer fazer outra coisa, vamos tentar conversar, porque tem várias possibilidades, a gente tem indicadores os mais diversos que os municípios podem implementar, nem tudo envolve um financiamento, um custo tão alto, tem coisas que a gente pode fazer sem que esse financiamento todo esteja estabelecido, então tudo é possível, a gente pode conversar. Outra coisa é o seguinte, a segunda mensagem que eu queria deixar aqui, estou aproveitando para fazer todas as minhas mensagens. A segunda mensagem é o seguinte, se o seu plano já está pronto, pode ser que seu plano já esteja pronto, e você já encerrou, já aprovou pelo conselho, sempre é possível fazer alguns ajustes, tá? Então, o plano de saúde, assim como os demais instrumentos, é um instrumento vivo. Então, mesmo que ele esteja aprovado hoje, você pode discutir com o seu conselho municipal, você pode sentar com as suas áreas técnicas. Recentemente, Ana Raquel, eu estive no município de Petrópolis, super recentemente, faz 2 semanas, uma semana que eu estava lá, e eu soube da área que eles implementaram recentemente da saúde da população negra no município. Então, eu sei que eles, por exemplo, vão ser provavelmente um município que vão mexer no plano, porque o plano deles já está quase pronto. Mas a área foi implementada agora. Então, o que eu sugiro, por exemplo, no caso de Petrópolis, já até falei isso com eles, por isso que eu estou trazendo aqui. A gente pode fazer eventuais ajustes no plano, tá? Então, isso tem que ser, obviamente, discutido com o seu conselho local, mas o instrumento plano de saúde, embora a gente esteja focando muito nisso agora, é um instrumento vivo. Então, a gente pode alterá-lo, melhorá-lo, pensando sempre na qualidade dessa informação, que o que a gente quer é mudar a realidade. Então, seja agora, seja daqui a 1 mês, 2 meses, a gente pode fazer isso. Que ótimo. Ana Cássia, é um prazer fazer parte aí dessa corrente e prazer maior ainda também que você faça parte.
te agradecer muito. Quando eu faço as entrevistas, eu também faço ali minhas pesquisas. Você foi uma das 3 teses premiadas, né, no Prêmio Oswaldo Cruz de Teses de 2025. Então, assim, você é uma mulher pesquisadora e uma técnica de excelência do Sistema Único de Saúde. Que bom que o SUS pode contar com profissionais, né, da sua potência, enfim, né, da sua competência, e que bom que a política de saúde da população negra também vai poder contar, né, com você e com os nossos movimentos aí, para que a gente cada vez avance mais.